Planejamento patrimonial da família, mais conhecido como holding familiar. A holding familiar tem sido difundida nas redes sociais, onde se procura mostrar quais são os benefícios dessa holding familiar dentro do Estado brasileiro. Pois bem, o planejamento patrimonial da família é uma situação importante para quem procura proteger seus bens, direcioná-los aos seus herdeiros no futuro, sem ter a necessidade de passar pelo horror do inventar. A holding familiar tem sido bastante difundida pelo nobre professor Márcio Carvalho de Sá e a doutora Elaine Montenegro. Eles têm muito disponibilizado a holding nas redes sociais, mostrando e demonstrando a utilidade e a segurança dessa holding. Dr. Márcio Carvalho de Sá e doutora Elaine Montenegro são os líderes do time Holding Brasil, do qual tenho orgulho de participar. O time Holding Brasil é uma equipe de profissionais espalhada pelo Brasil inteiro, onde se procura a cada dia mais adaptar os procedimentos em benefício daqueles que procuram o planejamento patrimonial da família. Pois bem, o planejamento patrimonial da família, ele tem uma importância bastante significativa para os patriarcas que buscam proteger o patrimônio e também buscam proteger seus herdeiros. O planejamento patrimonial da família dentro da holding familiar, como que funciona? É criada uma célula cofre, denominada pelo time Holding Brasil célula cofre, onde todos os bens dos patriarcas são levados para dentro dessa célula cofre. E de dentro dessa célula cofre, esses bens são direcionados para os descendentes ou a quem os patriarcas entenderam por direcionar. Esses bens, quando dentro da célula cofre, terão toda a segurança jurídica necessária e toda a proteção jurídica indispensáveis a esses bens. Esses bens, quando direcionados aos filhos dos patriarcas, seus herdeiros, esses bens terão a proteção da inviolabilidade, da incomunicabilidade. Os patriarcas poderão também, dentro dessa construção da holding familiar, fazer a reversão de que esses bens poderão, se quiserem eles, voltarem ao seu patrimônio, se assim desejarem, claro. No caso dos filhos dos patriarcas, depois de direcionados os bens por eles,
se separarem das esposas, os bens não se comunicarão. Se por eventualidade, após a criação dessa célula cofre, houver algum problema na praça com os filhos ou com os patriarcas, esses bens já estarão protegidos da impenhorabilidade. As penhoras não vão alcançar os bens que estiverem protegidos dentro da célula cofre. Não existe aí falcatrua, não. É tudo feito dentro da lei. Com os benefícios fiscais que a lei proporciona. Não se trata de evasão fiscal de forma alguma. Os patriarcas, quando trazem os bens para dentro da célula cofre da holding, que já foi constituída, eles não perdem a administração desses bens de forma alguma. Eles serão efetivamente os administradores, poderão, se quiser, dispor desses bens, reaver esses bens, caso haja algum procedimento contrário no decorrer da construção dessa holding, ou em razão delas. Os patriarcas poderão, dentro do procedimento desta holding, usufruir dos bens, poderão, se assim entenderem, até dispor dos bens se houver uma necessidade. Quais os bens que poderão ser integralizados dentro dessa holding? Todos os bens imóveis, bens móveis, aplicações. Então, a holding comporta todos os bens que os patriarcas entenderem por necessário ali dentro serem colocados. A holding familiar, o planejamento da família dentro da holding, ela conta também com alguns benefícios fiscais. Como que funciona o planejamento patrimonial dentro da holding e o inventário? O inventário é caro, dispendioso, onde o Estado é como se fosse dono dos seus bens. No custo do inventário, os bens estão dentro, já levados dentro daquele procedimento, só poderão sair dali com autorização do Estado. Se você precisar vender um bem que está dentro do inventário, tem que ter autorização do Estado. Assim, é o procedimento legal. Ou seja, você não tem a disponibilidade desses bens, não. Enquanto estiver dentro do inventário, você não tem disponibilidade nenhuma. E mais, se você tiver 5, 6, 7 ou 10 imóveis, em razão do alto custo desse inventário, muitas vezes tem que vender 2, 3 imóveis para arcar com os custos do inventário. Na holding, não. Esses bens são levados para dentro, onde o custo em relação ao inventário é mínimo. Uma suposição, se você gasta 100 mil para fazer o inventário, dentro de uma holding você gasta 1/3. Então, o custo-benefício entre a holding e o inventário é bastante significativo.
E a proteção legal dentro da holding, você não tem dentro do inventário. Dentro da holding, você direciona os seus bens. Caso você venha a falecer, esses bens automaticamente já são dos seus filhos, são dos seus herdeiros, não havendo necessidade alguma de se passar pelo horror do inventário. Eu posso afirmar que já fiz muitos inventários, tem alguns ainda em procedimento. Complicado, bastante complicado. Parece que o Estado é o dono dos bens de quem está inventariando. As dificuldades que você encontra no inventário, você não encontrará dentro de uma holding familiar. No inventário, isso depende do Estado autorizar. Na holding, não. Quando você construir a holding, já nasce a sua autorização. Já nasce o que você quer fazer dentro da holding. Já nasce ali como vai ser feita a divisão dos bens. Repito, sem passar pelo horror do inventário. Você falece, os bens já são dos seus filhos automaticamente. No inventário depende do Estado autorizar que esses bens passem pelos seus filhos. É bem complicado. E mais, no CPF, ele se encerra com a sua morte. CNPJ, não. Ele prossegue 100, 200 anos, quanto tempo quiser essa durabilidade. É diferente do CPF, bem diferente. Então, o planejamento sucessório dentro da holding é plenamente eficaz. Se você pretende que os seus filhos não passem pelo horror do inventário desses bens e nem tenham que custear um valor bastante alto para fazer o possível do inventário, seja um resolvedor, busque a proteção dos seus bens, que esses bens cheguem aos seus filhos da forma como você os tem mantido até agora. Dentro de uma holding, através do planejamento patrimonial, você tem essa possibilidade. Então, entendo que, se você busca proteção, se você busca tranquilidade, busca segurança jurídica, o caminho é o planejamento patrimonial da família. Seus filhos vão te agradecer também, porque eles estarão seguros. Embora eles não possam dispor dos bens enquanto os patriarcas estiverem vivos, eles sabem que esses bens amanhã são deles. E os patriarcas são os administradores desses bens. Esses bens, não obstante, seja direcionado aos filhos, não terá administração dos filhos, mas sim dos pais. Então, os pais têm toda a segurança necessária para direcionar esses bens e sobre eles administrar, como já vinha sendo feito, antes de institucionalizar esses bens dentro de uma holding, dentro da Selacofa. E tem mais. Quando os patriarcas levam os bens, seu patrimônio para dentro de uma holding, existe o benefício fiscal para que isso aconteça.
Não se trata de evasão fiscal, não se trata de burlar o fisco, absolutamente. Tudo é feito legalmente, tudo é feito de acordo com a lei, tudo é feito com a proteção necessária, sem prejudicar o Estado e com um benefício fiscal para quem cria esse planejamento patrimonial dentro da holding. A título de exemplo, digamos o seguinte: antigamente, quando se declarava o imposto de renda, você podia fazer a declaração simplificada ou completa. Você escolhia fazer os cálculos se é mais vantagem a simplificada ou na completa. Pois bem, dentro da holding também existe o benefício fiscal, onde se busca a maior vantagem tributária para quem está instituindo a holding, sem prejudicar o Estado. É tudo legal. Então, dentro de uma holding, você tem o benefício fiscal, a segurança jurídica, a impenalidade dos bens, a incomunicabilidade dos bens, a reversão dos bens, se necessidade houver. E outras cláusulas, muitas outras cláusulas, que não tem a necessidade de se explicar nesse momento, que a vocês também não interessa. Essa é a parte jurídica que está adstrita a quem vai criar essa holding, a quem vai fazer esse contrato para os patriarcas. Então, você que é um recebedor, você que ama os seus filhos, você quer mantê-los dentro desse padrão de vida que eles estão hoje, não perca tempo. Não deixe para amanhã. Porque nós podemos não chegar até amanhã. Faça hoje. Procure hoje fazer o planejamento patrimonial da sua família. Proteja seus bens. E mais, o aumento de imposto do TBI, do TCMD, ele parte de uma resolução do Senado. Essa resolução é a maioria simples. Pode ser votada na noite para o dia. Semana que vem pode esse imposto que em São Paulo é 4% ir para 8%, para 12%, 16%, ninguém sabe, até 20%. Depende. Os governadores, todos eles, almejam esse aumento aí para aumentar a carga tributária e o benefício para o Estado dele. Né? Então, tem mais esse problema ainda. O Brasil está numa situação difícil. Diria, não sei se onde vai caminhar, mas você que quer proteção, deixe de usar o seu CPF e passe a usar um CNPJ mais seguro, mais simples, mais econômico. Não deixe que o inventário seja o horror dos seus filhos. Eu posso falar sobre inventário, já fiz muitos, e tem alguns ainda em procedimento, e sei o quanto o Estado interfere na vida daqueles que estão guardando por a mão no patrimônio. E demora. Para você tirar um bem dentro do inventário para vender, para poder custear o inventário, depende da autorização do Estado. É a lei. É a lei. E muitas vezes se encontra umas barreiras se opondo a isso. Fazer provas, mais provas, quando o bem é teu. Isso é mais triste. Enquanto que na holding patrimonial, isso não acontece, não. Os bens já são dos seus filhos. Você é o administrador. Você é o comandante desses bens. É você quem decide
como funcionará esses bens, qual a forma dessa distribuição, tudo de forma legal. Então, pense com carinho, com urgência, em fazer o planejamento patrimonial de sua família, proteja os seus filhos, proteja o teu patrimônio, que o futuro é incerto. Os grandes empresários, todos, pode ter certeza, têm sua holding familiar, os bens deles estão ali protegidos. Poderia eu citar diversos deles, mas não vejo necessidade nesse momento. Só posso dizer o seguinte: você tem o mesmo interesse que os grandes empresários. Proteção do seu patrimônio, proteção dos seus filhos. Não importa e não importe que você tenha apenas um bem imóvel, também poderá protegê-lo dentro de uma holding familiar. Entendo que quem tem patrimônio tem que protegê-lo. E a melhor forma de proteção é planejar enquanto é tempo. Obrigado e até a próxima explanação.